Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Mizuki Oseira, eu sou de Recife, Pernambuco, e graças à oportunidade que eu tive de fazer uma live com Clube de Cultura Nipônica de Rio de Janeiro, resolvi fazer uma introduçãozinha sobre a minha pessoa, sobre as minhas artes, sobre a história que eu tive no Japão, a experiência e, enfim. Atualmente, eu estudo na faculdade Damas, cursando Relações Internacionais e, ao mesmo tempo, trabalho com as minhas artes. Trabalho com as minhas artes tentando divulgar a cultura pernambucana o máximo, né, que eu posso, usando as minhas plataformas digitais, como Instagram e Facebook. Sempre gostei de desenhar, desde quando era pequena que eu gosto de desenhar e gosto de cores fortes, coloridas, vibrantes. Mas eu nunca tive um contato profundo com as artes quando eu estava no Japão. Só tive contato forte mesmo quando eu vim pra cá, Brasil, e quando eu comecei em 2019. Foi a minha prima que me incentivou a começar a trabalhar com as minhas artes. A outra pergunta que me fazem muito também é: por que você não foi ser artista no Japão? Bom, não é que eu não queria, né? É que eu não estava pensando. Quando eu estava lá, eu não pensava. Não tive muita conexão ainda com a arte. E comecei aqui porque porque eu queria divulgar mesmo a cultura brasileira, a cultura nordestina, né? Porque os japoneses só pensam que o Brasil é mais ou menos futebol, Cristo Rendedor, Carnaval de Rio de Janeiro, escola de samba, né? Mas existem várias outras culturas diferentes, né? Com suas histórias, com suas origens, né? E que isso me incentivou a começar a fazer a divulgação da minha própria cultura, daqui de Pernambuco. Eu acho que já faz mais ou menos um ano atrás, mas eu tive uma oportunidade de trabalhar com as pessoas do Japão para fazer um collab, trabalhar junto, de eu vender uma capa de celular, capinha, né, bem linda, de caboclo de lança. Resultado, o que é caboclo de lança, né? Que não vendeu muito, porque ninguém conhece a cultura daqui. Aí que me incentivou mais a divulgar sobre essa cultura, né? Porque realmente ninguém conhece, ninguém sabe aonde é Recife, Pernambuco, aonde que é. Mas quando eu falo Rio de Janeiro, São Paulo, aí sim, todo mundo conhece, né? Então, para quem ainda não conhece as minhas obras, né, a minha pintura, a cultura pernambucana, o que é um caboclo de lança, o que é Bumba Meu Boi, eu vou mostrar agora no vídeo as minhas peças, né, para vocês ficarem sabendo, conhecendo um pouco do que eu faço. Vou mostrar para vocês a minha obra principal, que é daqui de Pernambuco, né? Começando pelos quadros. Esse quadro que é Bumba Meu Boi. Esse que é o Caboclo de Lança. E esse que é Caretas. Aí vem as canequinhas de Lampião e Maria Bonita, que eu acho linda, eu sou apaixonada por elas. Atrás vem a bandeira de Pernambuco, muito linda, né? Aqui, com todos os elementos daqui de Pernambuco, que é a praia no fundo, aí vem a máscara, Caboclo de Lança, Maria Bonita e Lampião, deixa eu botar aqui, Bumba Meu Boi, Caretas, como tem aqui nos quadros, né? E essa caneca REC,
uma menininha falando oxi. As obras que eu mostrei agora são as obras principais daqui de Pernambuco, que eu fiz, né? Que eu tô botando força para divulgar. Mas existem várias outras artes também que eu tô fazendo. Não só em Pernambuco. Vários outros pedidos e se vocês tiverem interesse, só ir lá no meu Instagram para conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho. A conexão entre Japão e o Brasil eu acho que é muito, muito importante, que nos faz lembrar da imigração japonesa aqui no Brasil. A família do meu pai é uma delas, das famílias de imigração que vieram aqui no Brasil. E se não fosse por eles, acho que não existiria associações japonesas ou cultura que fossem divulgadas aqui do Japão, né? Uma comunidade. Então, eu acho que essa conexão entre Japão e o Brasil deve ser preservado, né? E deve ser também divulgado a história, a cultura, né? E isso que eu estou fazendo aqui. Eu estou divulgando a cultura daqui, porque cada dia que eu passo aqui no Brasil, Pernambuco, eu aprendo mais sobre a cultura daqui e eu quero muito divulgar isso para o Japão, né? Para as pessoas ficarem sabendo mais sobre essa cultura. No começo, a minha adaptação aqui no Brasil não foi tão fácil. Porque eu nunca tinha morado muito tempo aqui no Brasil. Como eu estava mais acostumada a ficar no Japão, quando eu vim aqui, eu fiquei um pouco triste por conta que eu fiquei muito longe das minhas amigas, por sair da rotina que eu tinha lá do Japão para viver aqui, porque aqui eu não conseguia fazer quase nada do que eu fazia lá no Japão. No caso, a minha rotina que eu tinha no Japão eu não conseguia fazer aqui no Brasil. Eu nem sabia que existia associação japonesa aqui em Recife, porque eu não via nenhum japonês andando pela rua aqui. E eu ficava me sentindo completamente só, sem comunicar com as pessoas da minha origem, né? Que é engraçado que eu sou brasileira, minha nacionalidade é brasileira, só que como eu fiquei muitos anos no Japão, a minha identidade já é japonesa, né? Eu me sinto como se eu fosse uma japonesa, não me sinto como se eu fosse uma brasileira. Agora que eu tô passando 4 anos, mais ou menos 4 anos aqui no Brasil, eu tô começando a me identificar também como brasileira, mas nossa, eu acho que sempre vou me sentir como uma japonesa, né? Mesmo tendo essa cara aqui de brasileira, sempre eu vou me identificar como japonesa. Bom, eu gostaria de passar horas e horas falando sobre a minha história e tudo mais, mas como só é uma introdução, eu convido todos vocês a assistirem a live que eu vou participar com o Clube de Cultura Nipônica de Rio de Janeiro. Vocês são os convidados para poderem participar também dessa live, que vai ser muito bacana. Para quem tem dúvidas sobre Japão, né, sobre artes, eu estarei lá para tirar todas as dúvidas e eu espero vocês lá às 14h30, no dia 18. Tchau!